Irmãos, podem abrir as suas Bíblias no Salmo 119, um texto que nós lemos, a partir do versículo 153. Nós vamos continuar o sermão de domingo. Domingo, nós refletimos sobre não somente o tema central do Salmo 119, né, em relação não somente focando na lei de Deus, mas que a lei pertence a um pacto. A lei pertence a algo que a legisla. Mas também é o tema do saltério, o tema de todo o Antigo Testamento e o tema de toda a Sagrada Escritura, que é o pacto de Deus para salvar a humanidade, para salvar especificamente o seu povo. Nós observamos qual é o conteúdo desse pacto. O conteúdo desse pacto é o amor leal, é a misericórdia pactual. É aquele termo do pacto que sem ele nós seríamos destruídos, o seu povo seria aniquilado. Na verdade, nós há muito já teríamos, por causa da nossa desobediência, obstinação, rebeldia, sobretudo por causa da nossa imperfeição, nós já teríamos sido punidos com a ira de Deus. Mas foi justamente esse amor pactual que Deus enviou o seu Filho para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós olhamos para isso observando como alguém que consegue ver. Esse é o tema da nossa série. Um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Nós temos feito a reflexão do Salmo 119 à luz do progresso da revelação, daquilo que nós encontramos na nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, nós olhamos para o santo do Salmo 119 como um crente, cujo aquele que recebeu os efeitos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aprendido ao longo desse salmo como a nova criatura se relaciona com a lei de Deus. Então nós vimos que esse é um salmo, na verdade esse é um hino de louvor à lei de Deus, um hino de exaltação à lei de Deus e também ao Deus dessa lei. O tema da nossa mensagem de hoje é o mesmo da de domingo: o amor pactual do Senhor é sua fonte de vida. Então nós refletimos fundamentalmente sobre esse amor pactual. É esse amor pactual que faz com que o salmista tenha toda a ousadia de pleitear diante de Deus que ele venha o socorrer. Muitas vezes até chegando a exigir o socorro divino. Exigir que Deus atente a ele. Isso é muito difícil para nós, mas muito difícil mesmo, porque nós não temos a cultura que o judeu tem. Nós não temos a cultura de fazer esse tipo de relação, de olhar para um termo pactual, buscando que ele seja observado, sem com isso ser irreverente, sem com isso causar algum tipo de blasfêmia, sem que com isso o nosso coração seja inundado por ira até o ponto de murmurar. Na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós caímos mesmo em murmuração. E algumas vezes, para não cair em murmuração, nós simplesmente não pleiteamos diante de Deus. Isso mostra que a ousadia que o Senhor Jesus nos deu acesso a ter, nós não usamos, porque nós não temos ousadia da nossa fé. Nós não temos ousadia por sermos quem nós somos. Nós somos filhos daquele que sustenta tudo que foi criado com o poder da sua palavra. Então, nós somos tão débeis de desenvolver a nossa espiritualidade a ponto de não conseguir dissociar
ousadia e reverência. Nós não conseguimos, e aí nós estacionamos num progresso de crescimento espiritual. Nós não conseguimos transpor, nós não conseguimos ultrapassar, porque nós colocamos a pé de igualdade ousadia com arrogância, convicção com orgulho, com prepotência. Nós não conseguimos fazer esse tipo de análise. Nós não conseguimos juntar nesse distintivo da nova criatura humildade e ousadia, cientes de que nós não temos mérito, nós não somos justos, embora a justiça de Deus seja depositada na nossa conta, a justiça do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mérito, nós não temos dignidade inerente a nós, nós não temos justiça inerente a nós. Então, na nossa consciência consumista, como nós temos, muito humana, muito idólatra de si mesmo, isso tudo é o mundo que coloca na nossa mente, né? O mundo, televisão, filmes, a sociedade em geral, o homem faz isso com o homem, cônjuge faz com outro cônjuge, cônjuge faz com os filhos, pai faz com os filhos faz com o pai, namorado com namorada e assim por diante. É direto edificando o ego, edificando o ego, edificando o ego. Por causa disso, nós não conseguimos desenvolver ousadia em nosso relacionamento com Deus, ao mesmo tempo nos considerando indignos, completamente indignos. Quando nós conseguimos perceber isso, aí nós não murmuramos, nós lamentamos. O problema é que nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos ter habilidade para perceber as palavras, o tom, a forma. E aí, por não perceber, nós ultrapassamos uma linha que nós não deveríamos ultrapassar. E aí nós murmuramos. Aí nós somos irreverentes, aí nós somos desrespeitosos. Nós precisamos aprender com a universidade da oração, que é o livro dos Salmos. Os apóstolos do Senhor, os discípulos, os primeiros discípulos do Senhor, eles beberam dessa água, eles beberam dessa fonte. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, os pegou com essa cultura forjada na sua mente, no seu coração. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter um trabalho muito árduo para conseguir captar essa perspectiva de tal forma a considerar que é impossível que Deus não seja fiel ao plano que Ele nos colocou. É impossível, porque isso faz parte do caráter dele. Ele não pode mudar os termos do contrato sem que o seu caráter seja manchado. Ele não pode. Isso foi um termo contratual colocado por ele mesmo, jurado por ele mesmo, não tendo ninguém mais superior a quem jurar. Por isso que o amor, o hesed, o amor pactual, a misericórdia leal, é um conteúdo da aliança, Breshit, da aliança, é um conteúdo dessa aliança. E percebendo isso, quando nós sentimos não falta de algum bem material, mas se aquele bem material, se aquele emprego, aquele relacionamento, aquilo está minando a nossa fé, está nos derribando espiritualmente, está cavando um buraco debaixo do eu espiritual, então nós nos achegamos diante do Senhor, suplicando por sabedoria, né? Tiago diz, tem que pedir, que Ele dá. Ele é pródigo em dar sabedoria, é abundante em dar sabedoria. Nós pedimos sabedoria, nós pedimos discernimento, nós pedimos um raciocínio bíblico, escriturístico, nós pedimos isso, né? É isso que nós pedimos. Nós não pedimos o bem em si. Por quê? Porque é perecível. Nós não pedimos o sustento em si, porque é perecível. Imagine se nós, irmãos, fôssemos trafegar só no superficial. Não, eu quero que me resolva o meu problema agora. Não importa se é superficial, eu quero que resolva só o superficial. Para mim é suficiente, né? É aquele dito popular de que nós devemos ensinar a pescar e não dar o peixe.
né? Então, nós queremos só o peixe. Nós não queremos aprender a pescar. Nós não queremos desenvolver os músculos nessa área. Nós não queremos ser edificados nessa área. Nós queremos só o superficial. Então, quando nossa oração, as nossas orações, o nosso relacionamento com Deus, a nossa dependência do Senhor, paira só no superficial, a gente nunca vai crescer, nunca vai amadurecer, porque o superficial sempre vai existir. Sempre vai existir problemas, sempre vai existir adversidade, sempre nós passaremos dificuldade, sempre teremos confrontos, sempre teremos perseguidores, sempre teremos adversários, sempre, sempre, sempre. Mas o negócio é porque nós nos contentamos com o superficial. Para nós já é suficiente. E aí, essa ousadia que falta em nós acaba se revelando de várias outras maneiras. Então nós refletimos sobre isso, sobre o fato do amor leal, do amor pactual, ser a convicção que dá ousadia ao salmista. Por isso que nós vemos uma ousadia absurda no saltério. No saltério nós vemos homens se relacionando com Deus com intimidade tão profunda, tão absurda, que muitas vezes nós só não consideramos irreverência porque nós estamos vendo nas Sagradas Escrituras. Porque, caso contrário, nós consideraríamos a semelhança do que aconteceu com Jó, em que o Senhor disse que em nada disso ele pecou. Jó era um desses santos que tinha convicção do tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Deus não mente, todos os seus planos serão cumpridos, toda a sua palavra será cumprida, o Senhor consumará o seu plano sem que nenhum daqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida não sejam salvos. Todos serão salvos, todos. Então, essa é a convicção que faz com que nós olhemos para esse amor pactual e vejamos que a nossa vida flui dela. Flui desse amor. Por causa desse pacto. Quando nós estamos definhando, nós buscamos lá. Quando nós estamos passando adversidades, nós buscamos lá. Nós respiramos por causa desse amor. A graça comum é o respingo desse amor pactual de Deus para o seu povo. Simplesmente assim. Todos os ímpios, toda a humanidade, eles desfrutam do reflexo de um amor que Deus tem para conosco, que foi cravado naquela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos refletir sobre os 3 pontos aqui da divisão do Salmo 119, a partir do versículo 153. Versículo 153 até o versículo 154. Nós vemos que esse amor pactual é sua fonte de vida na aflição. Sua fonte de vida na aflição. Segundo ponto, versículo 155 até o versículo 156. Nós vemos que esse amor pactual é sua fonte de vida para a salvação. Terceiro ponto, versículo 157 até o 159. Nós vemos que esse amor pactual é sua fonte de vida para perseverança e deleite. Então vamos ao primeiro ponto, Salmo 119, versículo 153. Vamos lembrar aqui do contexto, meus irmãos, e do conceito de vida. Qual é o contexto do salmista aqui? Ele está passando por perseguição, ele está experimentando injúria, difamação, ele foi removido dele o privilégio do culto, foi removido dele o acesso ao templo, o acesso ao culto, o acesso aos sacrifícios, a adoração ao Senhor. Os seus patrícios, né, até mesmo aqueles que é parte do seu povo, do povo pactuado com Deus, esses o abandonaram, os seus inimigos intentam contra ele. O grande lance aqui é perceber a malícia dos inimigos, como nós vamos perceber. E o contexto de vida dele não é somente o contexto de vida físico, não somente material. A vida aqui é de vigor espiritual. O salmista ele está experimentando a noite escura da alma, como diziam os puritanos.
o seu tempo de provação tem se intensificado cada vez mais ao ponto de sugar todas as suas forças e, com isso, minar a sua fé. Que é um reflexo natural. Quando nós ficamos cansados fisicamente, nós somos levados a ficar abatidos espiritualmente. Como nós estamos debilitados fisicamente, a coisa mais natural é isso atingir o nosso espírito. De alguma forma, isso atinge o nosso espírito. No primeiro momento, enquanto as suas forças estavam revigoradas ali, sem sombra de dúvidas, ele estava sustentando. Mas à medida que isso foi sendo intensificado, meio que os dardos inflamados do inimigo foram entrando para além do seu corpo até o ponto de atingir a sua alma. E é isso que acontece conosco. Portanto, meus irmãos, a vida, que ele vai fazer referência 3 vezes aqui, a vida que ele faz referência aqui, e é dessa forma que é dividido, a nossa divisão vai até o vivifica-me. Vivifica-me, vivifica-me. Aí está a nossa divisão dos 3 pontos aqui. O versículo 160 ficou para a conclusão. Então, a vida que ele está se referindo aqui, como nós já vimos, é um vigor espiritual. Ele está vendo a fé dele se esvaindo por entre os seus dedos. Meus irmãos, isso já é experimentado por todos nós. Quem nunca experimentou isso, um dia vai experimentar e não vai ser só uma vez. Não vai ser só uma vez. Nós vamos experimentar isso constantemente ao longo da caminhada. Diversas vezes aqui, o salmista ele levanta o tom, não porque ele é desrespeitoso por Deus, mas é porque a agonia está o impulsionando a clamar o Senhor. Ele grita a Deus. Primeiro momento que ele faz isso aqui, no versículo 153, quando ele grita, atenta para a minha aflição. Deus é onisciente, será que Deus não vê tudo? Será que Deus não está vendo a aflição dele? Será que Deus não está vendo o sofrimento dele? Qual é o ponto dele? Se ele estivesse vendo, eu não estaria sofrendo. Então isso é sinal de que ele não está vendo. Qual é a ideia de ver aqui? A ideia de ver é porque Deus não está próximo dele, removendo ele dessa aflição. Então atenta aqui é uma ordem, né? Aquele imperativo divino em que marca não uma ordem a Deus, mas um grito de socorro. Todas as vezes que nós vemos o imperativo divino, ordem sendo dadas a Deus, são clamores, súplica, para que essa seja a vontade de Deus. Então, quando ele diz assim, atenta, ele está dizendo assim, que seja da tua vontade, ó Senhor, olhares para a minha situação. É isso que ele está querendo dizer. Então, atenta aqui significa, literalmente mesmo, veja, olha, não está vendo? A força aqui, lembra lá de Jó, a força aqui, ela é realçada pela simplicidade de entendimento que a gente tem quando lê essas palavras. Como Deus não vê? Primeiro ponto, como Deus não está vendo? É claro que Deus está vendo. E outra, porque Ele está sendo afligido. Ele é aquele que prosperará. Ele é o justo, ele é o bem-aventurado do Salmo 1. Ele é o bem-aventurado aqui do Salmo 1. Ele é o que frutifica, ele é o que prospera, ele é o que é abundante. E aqui está tendo a experiência dele é de reversão aqui. O perverso prospera e ele definha. Então isso fica gritante. Por que ele tem toda essa ousadia para se achegar ao Senhor? Porque ele sabe com quem está falando e mais do que isso. O Deus que vê o coração sabe quem é ele. Ele é aquele que o ama. Ele é aquele que o deseja. Ele é aquele que tem profunda reverência e dependência. Essas palavras, portanto, não chegam aos ouvidos de Deus como palavras de afronta. Não. Porque essas palavras, elas vão muito além do que simples termos, né? Chega ao coração. Então, quando ele diz atenta para a minha aflição, a aflição aqui é miséria mesmo. Atenta para a minha miséria. A ideia de que, olha o meu estado, Senhor. Não estás vendo? Olha o meu estado, Senhor. Olha o meu estado. E mais uma vez, um imperativo divino. Livra-me. Que seja da tua vontade libertar-me, salvar ou retirar dessa situação. Por quê, Senhor? Quando diz assim,
pois não me esqueço da tua lei. Eu sei o que ela diz. Eu sei porque ela fala a mim. Eu conheço a tua palavra, Senhor. Lembra de toda a estrutura do pacto aqui. Ele é aquele bem-aventurado do Salmo 1. Ele é aquele que obedece. Quantas vezes já falou aqui que obedece? A ira é para o desobediente e não para o obediente. Ele é aquele. Pois não me esqueço da tua lei. Aqui, meus irmãos, ele está fazendo referência aos termos pactuais. Abra em Levítico 18. Esse texto aqui de Levítico 18 e alguns outros textos são chamados de pacto levítico, né? Pacto levítico é aquele que, se obedeceres, prosperarás, e se desobedeceres, será punido. Aqui o salmista faz referência justamente a isso, aos termos pactuais. Levítico 18:5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, vós guardareis, e cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele está fazendo referência a esses termos pactuais. Eu amo, Senhor, a tua lei, eu não me esqueço da tua lei, eu obedeço a tua lei, na verdade eu desejo a tua lei. E olha o que eu estou passando. A ideia aqui é de que a ira de Deus não era para ser derramada sobre ele, porque o que ele está experimentando, e aí vem a ideia de que Deus controla todas as coisas, até o sofrimento, até os dardos inflamáveis, até o chicote de Satanás. Deus controla tudo, ele tem o poder sobre tudo. Por isso aqui ele clama ao Senhor de acordo com o que ele prometeu. Ele reclama por defesa, como que chamando o próprio Deus para ser o seu advogado. Não me esqueça da tua lei. É por causa dela que eu estou clamando. Vem defender-me. Vem libertar-me. Ele clama a Deus, isso fica mais evidente no versículo 154. Que Deus venha pleitear a causa dele. Quando ele diz, mais uma vez, o imperativo divino. Defende, a ideia de defender aqui é bélica mesmo, certo? É lutar, é brigar, mas com teor forense, com teor legal. A ideia de algo jurídico aqui sendo estabelecido. Guerreia a minha causa porque isso me é devido. A ideia seria essa. Isso me é devido por causa da tua lei, por causa do teu pacto. Mas defende a minha causa e liberta-me, resgata-me. E então ele clama por vida, para manter ele vivo e para preservar o vigor dele. Vivifica-me segundo a tua promessa. Meus irmãos, a gente meio que não sabe fazer isso, por causa da introdução que eu dei para vocês. Nós não conseguimos harmonizar ousadia e reverência. Nós não conseguimos dissociar isso, né? Nós não conseguimos harmonizar ousadia e humildade. Nós não conseguimos. E aí isso faz com que nós sejamos meio que enfraquecidos nessa área. Como é que nós temos convicção de que o Senhor é a nossa fonte na aflição? É isso que reforça a nossa esperança. Ele prometeu nos amar, né? Essa oração aqui nós podemos fazer também hoje, estando em Cristo Jesus na nova aliança, meus irmãos, sem nenhum problema. Nós somos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E a aflição do salmista aqui é inegável. Essa aflição, ela está impregnada nas suas palavras, a agonia dele, a própria oração aqui, para ele, portanto, é um recurso de fortalecimento. Não somente ele sabe que tem a quem clamar, como também ele tem com que pleitear. Por isso que ele lembra da promessa, da lei, os termos da lei. Se obedeceres, serás abençoado. Se não obedeceres, serás punido. A ideia dele aqui não é... Quando nós chegamos, a ideia aqui é de símbolos ritualísticos exteriores, né? Essa é a ideia da antiga aliança.
Quando nós chegamos na nova aliança, a nossa visão amplia, a nossa perspectiva aumenta e nós sabemos que somos imperfeitos. Como nós fazemos essa oração sabendo que nós somos imperfeitos? Sabemos que nós pecamos. Sabendo que muitas vezes as nossas aflições serão consequências de imaturidade nossa mesmo, de vacilos nossos mesmo. Como nós fazemos isso? Com a convicção de onde está o nosso coração. Nós aprendemos tanto a fingir, irmãos, tanto a fingir. Nós aprendemos tanto a torcer palavras, a mudar as palavras. Nós muitas vezes nos acostumamos tanto com a encenação em porções pequenas, mas gradativamente vai tomando proporção maiores, que muitas vezes nós temos uma ousadia pecaminosa de dizer, Senhor, o Senhor conhece meu coração, e muitas vezes o nosso coração testemunha contra nós. Contra nós, cadê evidências? Como eu posso dizer então, Senhor, eu errei mesmo, mas Tu me deu o Teu Filho porque sabia que eu não era perfeito. Eu não consigo ser perfeito. Eu queria realmente ser perfeito. Eu queria não pecar. Eu queria mesmo não desejar o pecado. Eu queria mesmo não me omitir aos meus deveres. Eu queria mesmo, Deus, mas eu não consigo, Deus. Agora Tu sabes, Deus, Tu sabes o quanto eu desejo o Senhor no meu coração. O Senhor sabe, Deus. E talvez isso que eu estou passando agora é uma consequência de atos meus mesmo. Talvez seja isso mesmo. Mas o Senhor conhece o meu coração. Eu tenho um deleite na Tua palavra. Eu tenho um deleite na Tua lei. Eu amo a noiva do Teu Filho. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo o Senhor. Agora, o grande problema, meus irmãos, é porque vidas cristãs superficiais não sustentam essas palavras. Essas palavras, muitas vezes, elas estão tecidas numa estrutura de algodão, num castelo de areia. Elas simplesmente caem. Simplesmente caem. O salmista entende que o Senhor, o amor pactual do Senhor, é sua fonte de vida na aflição. Segundo ponto, 155 até 156. O amor pactual do Senhor é sua fonte de vida para a salvação. O fato do salmista ser tão ousado a suplicar a Deus para que ele venha pleitear a sua causa é devido justamente a essa compreensão pactual. É impossível que eu pereça. É impossível que eu pereça, como nós vimos. E ligado a isso está a certeza de sua salvação, da salvação vindo de Deus, ligada, meus irmãos, o entendimento que ele tem de fidelidade e obediência a Deus. Aqui, trazendo para os nossos dias atuais, não existe nenhum ponto de perfeição aqui, de não pecar, de ser imaculado aqui. É claro que nesse contexto aqui, os ritos exteriores aqui, os ritos exteriores, eles estavam sendo observados e isso dava a ideia de fidelidade. Mas o salmista ele vai muito além do rito exterior. Ele entende a essência do que deveria representar o rito exterior. Por isso que é tão simples nós refletirmos no Salmo 119 à luz da nova aliança, porque o Senhor vai na essência, o ponto do Senhor é o coração. E quando, pastor, o salmista expressa isso todas as vezes que ele diz, eu me deleito, eu anseio a tua lei, eu me deleito na tua lei, eu busco a tua lei, eu amo a tua lei, ela é mais doce do que o mel e destilado dos favos. Mas, né? Então é isso, ele entendeu, ele captou, ele sabe disso. Então, o salmista aqui, ele não somente busca obedecer à lei, ele tem prazer na lei de Deus. E isso é um distintivo de quem é salvo. Isso é um distintivo daquele que experimentou o novo nascimento. Isso é um distintivo da nova criatura. Aqueles que não nasceram de novo não amam, não anseiam, não têm prazer. É chato vir para a igreja. Quarta-feira aqui, menino. Um dia cansado, de adversidades, tribulação, estamos na igreja aqui,
Não, essa é a igreja. Vou me reunir com os meus irmãos. Ali os portais da eternidade se abrirão para nós. E por alguns instantes, junto com os santos, nós contemplaremos a eternidade. Nós receberemos alimento do céu. Estaremos ali juntos, nos alimentando, nos fortalecendo, recarregando as nossas energias para continuar na batalha. Receberei mais uma porção da palavra do Senhor, mais alimento para minha alma, mais o oxigênio do novos céus e nova terra que toca a nossa presente era. Esse é um distintivo cristão, irmãos. E olha, deixa eu dizer para você, você deve ansiar por isso mais do que tudo. Mais do que tudo. Tudo que você faz encontra significado nessas realidades. É nesse momento que você entende por que você faz o que faz. Por que você é ético no trabalho. Por que você dá um testemunho de uma moralidade cristã, bíblica. Por que você é ético no seu casamento. Por que você ama o seu cônjuge. Por que você educa bem os seus filhos. Por que você administra bem os recursos que você tem. É nesse momento que você encontra significado para isso tudo. Se você não tiver essa percepção, todas as outras coisas não terão significados a não ser superficiais, moralistas, por mais que sejam revestidos de uma linguagem bíblica, de uma linguagem evangélica, mas tudo superficial, sem raízes, tudo perecível. Versículo 155. Olha o ponto dele aqui. Ele vai fazer um contraste diferente deles. Existe outra realidade para os ímpios. A salvação está longe dos ímpios. Por quê? Pois não procuram os teus decretos. O ponto dele aqui é muito simples. Assim como eles estão longe da lei do Senhor, eles estão longe do Senhor da lei. Esse é o ponto de reflexão dele. Não tem como se aproximar de Deus sem ser a estrada construída pelos blocos da lei de Deus. Não tem como. Foi observando essa lei que o Senhor Jesus Cristo abriu para nós o caminho. Eu sou o caminho. E o caminho é essa estrada pactuada com Deus. Ele é o caminho. E foi observando perfeitamente essa lei que ele abriu o caminho. Ele é o caminho. Então, a salvação está longe dos ímpios. Ele não é ímpio. Ele ama a lei. Pois eles não procuram. Olha a ideia interessante aqui de procurar, né? Por quê? Porque a ideia de procurar, de buscar, é a ideia do anseio da alma. É um anseio do coração. Porque nós buscamos aquilo que nós temos necessidade, aquilo que nós precisamos. Nós não esperamos vir. Irmão, que você não procurou ajuda? Eu esperei, ninguém ligou para mim. Irmão, que você não pediu uma orientação? Eu esperei. Eu não queria incomodar. Eu esperei. Irmão, como é que está a leitura do livro? Não, estou cansado, não estou lendo. E a leitura da Bíblia? Faz tempo que eu não consigo ler, muito tempo. Como é que está a oração? O quê? Oração. Crente faz isso? Faz, crente ora. Ainda hoje, na era pós-moderna, ainda hoje, crente ora também. Cadê a procura? Cadê a busca? Cadê o anseio? O dia na correria, a noite na correria, atividade, 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 consumo, consumo, consumo. Cadê? Você anseia o mundo e tudo que o mundo pode oferecer. E aí? Cadê aquele anseio gritante por ouvir, por receber, por ser inundado com a porção dos céus? Cadê? Às vezes, irmãos, eu fico assim eu fico sentindo assim completamente impotente, porque eu vejo problemas assim que meu Deus, é tão simples de resolver isso. É tão simples de resolver esse problema no casamento, esse problema no trabalho, esse problema na vida de alguém. É tão simples. É tão simples. O problema, meus irmãos, que nós pensamos
nós pensamos assim. Tudo na nossa vida nós só pensamos pontualmente. Pontualmente. Se eu estou com um problema no casamento, eu tenho que estudar sobre casamento. Se eu estou com um problema no trabalho, eu tenho que estudar sobre o trabalho. Se eu estou com um problema com pornografia, eu tenho que estudar sobre pornografia. Se eu estou com um problema com qualquer outra coisa, eu tenho que estudar sobre aquilo. E aí nós vamos construindo pontos. Só que esse ponto precisa ter um alicerce. Precisa ter um terreno muito firme. E não tem esse terreno, porque nós somos pontuais. Nós não pensamos em construir. Nós não pensamos em edificar. Nós não pensamos em fortalecer o fundamento, que é considerando todas as áreas das nossas necessidades espiritual. Não é pontual. Quem está com problema no casamento tem que estudar escatologia, tem que estudar sobre a Trindade, tem que estudar sobre a doutrina do pecado. Não tem que ficar estudando sobre casamento, não. Porque é muito pontual, é muito específico. Você tem que ver a grandeza do ser de Deus, a desgraça e o tamanho do seu pecado, a necessidade que você tem. Você tem que construir um firme fundamento. Não é pontual, não, irmãos. Imagine aí se você for resolver os seus problemas sempre de forma pontual. Nunca vai faltar. Agora, se você estabelecer uma base grande, uma proteção gigantesca, o que bater fica. O que bater fica, não passa. Fica. Porque você construiu uma muralha. E você consegue discernir sobre deficiências do casamento, sobre comportamento do cônjuge, sobre comportamento do filho, sobre inclinações do coração. Você discerne palavras, você sente o cheiro do pecado. Por mais que tentem esconder de você, você sabe. Assim, ó, você falou isso, mas eu sei o que você quis dizer. Não. Você pode dizer o que quiser, mas eu sei o que você quis dizer. Pode dizer que é mentira, pode dizer que eu não entendi, mas eu sei o que você quis dizer. Eu sei. Vamos tratar isso aqui. É assim que você tem que fazer com o seu cônjuge, com o seu filho, no seu trabalho. Você tem que ser edificado por completo e não pontualmente. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Agora nós não buscamos, não tem esse anseio. Cadê esse anseio? Isso é característica de ímpios. Observe o que o salmista diz aqui. A salvação está longe deles. Por que eles sabem que a salvação está longe deles? Simples. Eles não procuram os teus decretos. Você procura. Como está o seu anseio? Vamos lá. Como está o seu anseio por prosperidade material? Como é que está o seu anseio pelo seu cônjuge? Como é que está o seu anseio por um casamento? Como é que está o seu anseio por conforto? Como é que está o seu anseio por dinheiro? Olha, se tiver maior do que pela palavra de Deus, você está em maus lençóis. Porque aquele que tem um coração do alto, ele entende que aquilo que pertence aqui, o ladrão vem e rouba. A traça e a ferrugem vem e corrói. Fica aqui, ele entende. E ele está em constante análise, constante reflexão. Por que eu estou desejando mais isso? Ele olha para o filho e diz, por que você está pedindo isso? Papai, é porque na escola o menino tem um celular, e a fulana tem um celular da moda, e o celularzão, e o computador em casa, e não sei o que, e a roupa. Por quê? Não, vem, por quê? Estou entendendo. Sua mente está sendo transformada pelo mundo, e o que a gente está tentando fazer, meu filho? O que nós estamos tentando fazer aqui? E a sua mulher só fala de roupa, e só fala de maquiagem, e só fala de celular, e só fala de sair, e só fala de jantar, e só fala de viagem, e só fala não sei de quê. Por quê? Você tem que pastorear. Você tem que entender. Se o seu pai estiver agindo assim, se sua mãe estiver agindo assim, você tem que dobrar os joelhos e guerrear por ela, por ele, através da oração. Lembra lá
Não é contra o sangue ou carne. É contra principados e potestades, os poderes das trevas, os poderes espirituais. A salvação está longe dos ímpios. Por quê? Porque eles não procuram os teus decretos. Abra no versículo 45 aí. Completamente diferente do salmista. Abra no versículo 45. Olha o que o salmista diz no versículo 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Versículo 94. Versículo 94. Olha o contraste completamente diferente. Sou teu. Salva-me, porque eu sou teu. Salva-me, sou teu. Por quê? Como é que eu sei que tu é meu? Falando de Deus aqui. Pois eu busco os teus preceitos. Mais uma vez, como é que está seu coração? O que é que você está desejando agora? Agora, o que é que você está desejando? Uma pizza? Um celular novo? O que é que você está desejando agora? Roupas? Você está aqui agora. O que é que você está desejando agora? Dormir? Conforto? Hoje em dia é assim. Hoje em dia é dessa forma. Existe um nível de reflexão tão baixo sobre a fé que a gente tem que dizer para a pessoa que ela não é salva. Olha, eu acho que não é salvo não, cara. Não existe nem evidências disso. O descompromisso tão grande com o destino eterno. A falta de comprometimento é tão absurda com o destino eterno que não faz nem o sacrifício, nem a luta para fazer uma reflexão sobre si mesmo e o seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, o que é enigmático aqui para entender nesses versículos que eu li? Existe algum enigma aqui? Existe alguma figura de linguagem que ele usou que só pode ser interpretado à luz do contexto 800 anos, 900 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, que se não tiver aquela mentalidade, não dá para entender. Porque busca aqui pode ser muita coisa, né? Busca pode ser a voar, né? Busca pode ser a voar, ele está voando. Busca pode ser alguma coisa que a gente não consegue entender. Mas está claro aqui. Eu aprendi uma coisa, irmãos. E eu vou revelar para vocês agora. Quando coisas simples, espirituais, não são compreendidas, é simples. Porque o Espírito embaralha, porque o Espírito não está nele. Porque as coisas espirituais são discernidas o quê? Espiritualmente. Porque se isso daqui caísse numa prova da faculdade, interprete o texto, você interpretaria? Interpretaria. Se isso aqui caísse na escola, você interpretaria? Interpretaria. E por que um crente professo não consegue interpretar? Por que é? Porque a mente carnal dele não alcança. Não alcança. Porque é simples aqui. Eu perguntar para o Timóteo, ele vai saber dizer o que é isso. Que é muito simples aqui. Muito simples aqui. Não tem dificuldade aqui. É muito simples. Como não entende? Porque ele não tem um distintivo. Porque ela não tem um distintivo. Precisa nascer de novo para amar. Se não ama é porque não nasceu. É claro e simples, irmão. Claro e simples. Todo instante aqui, nós já vimos várias vezes o salmista ele dar evidência do seu amor, do seu deleite, da necessidade que ele tem por Deus. Ele não dissocia nenhum instante da lei de Deus e o Deus dessa lei. Nenhum instante ele faz essa dissociação. Nenhum instante ele entende claramente
que se deleitar na lei é se deleitar em Deus, desejar a lei é desejar a Deus, se aproximar da lei é se aproximar de Deus, desenvolver intimidade com a lei é desenvolver intimidade com Deus. Ele entende isso claramente. Por que nós não entendemos, irmãos? As nossas orações muitas vezes são tão superficiais, irmãos. Sem contrição, sem quebrantamento. Palavras construídas no vácuo, no vento. Mas isso é natural. Quem não tem uma vida de oração não sabe orar. É simples. Quem não tem uma vida de oração não sabe como orar. Não entende esse caminho. Não é um mero sentimento aqui. Eu acho que eu amo muito a Deus. Eu amo mesmo ao Senhor. Não é um achismo, não é algo místico. Será que eu amo a Deus? Eu amo. É com base nisso que ele suplica a Deus. Olha o interessante. Ele dá evidência do anseio do seu coração e sobre essa evidência ele suplica a Deus para que Deus intervenha. Ao ponto de que, se essa evidência que é a base, a sua súplica não se sustenta. Porque ele está suplicando em cima dessa evidência. A sua súplica se apoia nessa evidência do anseio do seu coração, do desejo que ele tem. Se o anseio dele for mentira, porque Deus vê o coração, então a súplica não se sustenta. Muitas, Senhor, 156, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. O juízo aqui, meus irmãos, a ideia é de onisciência. É o julgar de Deus. Nesse contraste aqui, o salmista coloca em evidência tanto a certeza da condenação dos ímpios, né? É indubitável, aquele que não busca a lei do Senhor é porque não ama o Senhor e vão para o inferno. É indubitável isso. Como também a certeza da sua salvação. Essas duas realidades estão em contraste. Ele compreende que a fonte que jorra misericórdia está no Senhor, assim como ele prometeu. E aí chegamos no terceiro ponto, 157 e 159. O amor pactual de Deus é sua fonte de vida na perseverança e deleite. Aqui, meus irmãos, é realçado o entendimento de que o mundo é completamente hostil ao povo de Deus. É essa certeza que a gente tem que ter. Nós não veremos um padrão bíblico nas propagandas, nos outdoors, no ensino da educação infantil, da educação fundamental, nos clubes, nas praças, nos governos. Nós não veremos. Mesmo assim, nós temos que fazer aquilo que é pertinente somente a nós. Lançar luz e retardar o apodrecimento e dar sabor à vida, que é salgar e iluminar, porque nós somos isso. Nós somos os únicos que podemos fazer isso. E fazendo isso, nós mostramos a justiça de Cristo Jesus para que ele seja glorificado. Cabe a nós fazermos isso. E cabe a nós chamar mais e mais para que façam isso também. Mas a convicção do salmista é de que esse mundo é um mundo hostil, né? E nós temos esse entendimento maior no Novo Testamento, de que todos aqueles que não amam a lei de Deus serão instrumentos de queda para o povo de Deus. Então, observe algo aqui muito, mas muito importante mesmo, muito importante. Esse ensino ele já foi repetido várias vezes aqui no Salmo 119, várias vezes. Qual é o ponto do salmista? O salmista, ele enxerga muito além das ações. Olha como é importante ter sabedoria bíblica, ter discernimento bíblico, porque ele enxerga o que está por trás das atitudes, por trás das palavras, por trás das ações. O ponto do salmista aqui é que todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus estão no exército oposto. E esse exército oposto milita contra o povo de Deus. Portanto, meus irmãos, ao mesmo tempo que eles são um campo missionário,
também eles são conduzidos pelo mundo das trevas. Eles ainda estão no reino das trevas do qual nós fomos tirados, em Cristo Jesus. Então, nessa porção, o salmista, ele discerne atrás das ações dos homens perversos. O ponto dele é o seguinte: tudo é feito com apenas uma intenção: desviar os santos do caminho do Senhor. Olha o contraste do versículo 156 e o 157. Existe um contraste aqui e o salmista ele não é ingênuo quanto às adversidades. Olha aqui, muitas vezes nós não vemos as adversidades como provação. Só vemos as dores. Mas o salmista aqui está sofrendo, mas ele está vendo a adversidade além da dor. O versículo 156 diz assim, a palavra é a mesma. Muitas e o muitos do 157, certo? Muitas, ele está estabelecendo um contraste. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Qual é o ponto dele? Ele também compreende que existirão uma multidão de armadilhas e provações, porque ele diz, são muitos os meus perseguidores e os meus adversários. O ponto dele é que ele precisará de fonte abundante de misericórdia para perseverar. Então, ele discerne o que está por trás. Quando ele diz, são muitos os meus adversários, os meus perseguidores e os meus adversários, por isso ele discerne que ele precisa perseverar, e aqui o discernimento ele é realçado como uma arma espiritual e como uma evidência de salvação. É o discernimento, porque é só o discernimento que o faz perseverar. Ele persevera aqui, claro, estou falando do lado dele, não estou dizendo que Deus preserva, né? É evidente que Deus preserva. Mas ele só persevera porque ele sabe o que está por trás. Porque se ele não souber o que está por trás, ele se entrega logo. Ele sabe o que está por trás. Então ele discerne, ao ponto dele aqui, não me desvio. Porém, olha o contraste que ele faz da ação e da quantidade de seus perseguidores e qual é a atitude dele. Porém, não me desvio dos teus testemunhos. É isso, meus irmãos. Os soldados do inferno, aqueles que fazem parte do reino parasitário, que não é o reino de Deus, não é o reino dos céus, eles caminham segundo a carne e militam contra o espírito. E olha aqui, ao invés de se acomodar ao padrão dos perversos, né, se juntar a eles na perversidade, ou suavizar a gravidade das ações dele e diminuir o padrão de Deus, o salmista ele testemunha repulsa, porque se ele busca os preceitos de Deus, se ele ama a lei de Deus, então as ações dos perversos que fazem parte da lei do mundo, então causa repulsa a ele. Ele diz assim, vi os infiéis. Olha o contraste com a fidelidade dele. A ideia é de que ele observou o modo de vida deles. E o modo de vida deles era em infidelidade. Qual é o padrão que ele tem? Eles não têm a lei como eu tenho. Quem recebeu a lei, quem recebeu o decálogo, quem recebeu a lei foi o povo judeu. Mas como é que eles sabiam que tinham que ser fiéis? São culpados. Eles são indesculpáveis. Porque eles sabem o que é o mal, como Paulo diz em Romanos. Quando eles fazem, eles sabem no seu coração o que é o mal. Então eles vi os infiéis e senti desgosto. A ideia de desgosto aqui é de ânsia de vômito mesmo. Enjoei. E me causou ânsia de vômito. Por quê? Porque não guardam a tua palavra. E aí, meus irmãos, essa pode ser uma das grandes falhas da perseverança dos santos nos dias de hoje. O padrão de vida imoral dos ímpios tem conquistado os santos. Nós temos diminuído o padrão bíblico. Nós temos diminuído muito. Nós não enxergamos mais o pecado como pecado com sua agressividade, com seu rigor. A vida dos ímpios, a vida de pecado, ou pecado de até mesmo pessoas próximas a nós, não causa mais repulsa a nós. É possível assistir filmes de qualquer estirpe, seriados que estejam na moda, ouvir músicas. É possível cometer atos
extremamente repulsivos à palavra de Deus e não sentir o peso, não perceber. Ao ponto de ser absurdo e extravagante quando a agressividade e o peso são apontados para aqueles que cometem. As igrejas estão cheias dessa perspectiva. Alguns poucos estão no fronte da perseverança, da integridade bíblica, da moralidade bíblica, da santidade da palavra de Deus. Mas esses que poucos estão nos frontes, são açoitados continuamente, porque muitos querem se deixar levar pela carne, pelo ego, pelos prazeres mundanos. Versículo 159. Mais uma vez ele usa aquela palavra do 153. Aqui é traduzido como considera, mas é atenta, né? Também veja, olhe. Olha o quê? Olha dentro do meu coração, Senhor. Olha aqui dentro, em como eu amo os teus preceitos. Olha aqui, Deus. Olha como eu amo Ele. E o nível de angústia dele, né, aumenta cada vez mais que ele tece as palavras nesse tom maior. Essa palavra considera também um daqueles imperativos divinos, né, como se fosse uma ordem. E aí ele não tem mais a que pleitear. Olha como é interessante. Ele já usou no versículo 154, ele diz, vivifica-me segundo a tua promessa. No versículo 156, ele diz, vivifica-me segundo os teus juízos. Aí no versículo 159, ele chega ao auge. Ele tem que pleitear por algo impossível de Deus não ouvir. Aí ele diz, vivifica-me, ó Senhor. E é a primeira vez que ele usa ó Senhor. O Senhor aqui está em caixa alta e versalete, que chamam. A ideia do nome impronunciável de Deus, o tetragrama, né? Nós não sabemos a tradução, então é traduzido como Senhor, né? Quando está nesse caixa alta aí, chamado de versalete. Então ele diz, ó Senhor, ele chama um nome que é identificado como o Deus do judeu mesmo, o Senhor do pacto. É o nome de Deus aqui. Segundo o quê? O teu Hesed. Está lá, Deus. Segundo a tua bondade leal. Está lá, Deus. É como se fosse a última a cartada maior dele, como se fosse o trunfo dele. E diz aqui, mostra a profundidade da angústia. E é assim que chega para Deus, irmãos. É assim que chega para Deus. Deus entende porque a linguagem dele é pactual. A linguagem dele é de relacionamento legal. Eu sou teu. E ele dá todas as evidências. Eu amo, eu busco, eu desejo, eu obedeço. Todas as evidências. Meus irmãos, isso coloca uma autoridade absurda na oração. E a sua própria oração funciona de boia salva-vidas para ele. Porque ele se fortalece aqui. Vamos concluir aqui. Versículo 160. O salmista ele finaliza esse bloco com esse versículo. Esse versículo tem duas funções. Primeira função, louvar a lei de Deus e o Deus dessa lei. E o segundo, reconfortar e animar o seu coração ao lembrar que isso que ele está vendo não é o fim. Olha o que ele diz. As tuas palavras são em tudo verdade. Ele acabou de falar, acabou de pleitear a Deus pelos preceitos, pelas promessas e agora pelo conteúdo do pacto, pela bondade leal, pelo Hesed. E ele diz, as tuas bondades são em tudo verdade, desde o princípio. Outras traduções, meus irmãos, dizem assim, ó, a soma ou a totalidade das tuas palavras são verdade. A ideia de que a característica principal das palavras do Senhor é a verdade. Percebe como ele está reconfortando o seu coração e pleiteando a Deus? Foi tu que disses, ó Senhor, eu estou aqui. Né? E cada um dos teus justos juízos. Olha o que ele está passando. Olha como é interessante, irmãos. Porque como a ousadia não é arrogância.
Porque juízo aqui, como eu falei para vocês, a ideia é de onisciência. O que ele está passando aqui vem dos justos juízos de Deus. Ele está sendo perseguido, difamado, injúrias a mil. Ele foi privado do culto ao Senhor, dos sacrifícios. Os seus próprios companheiros étnicos, outros judeus, abandonaram. Mas ele sabe quem é Deus. E aquela situação que ele vive não define Deus. Porque Deus continua sendo justo. Deus continua sendo amor. E Deus continua sendo leal, fiel. Isso é um lamento. Aqui não é murmuração. Essa é uma ousadia humilde. Em cada um dos teus justos, e todos esses que eu estou passando aqui, juízos, dura para sempre. Os propósitos do Senhor vão muito além daquela situação que ele vive ali. De tal forma que, embora ele não consiga discernir agora, ele sabe que aquele tem um propósito que ele não pode alcançar. Ele sabe. E isso o faz descansar. Olha como é o descanso dele. Gritos e gemidos. Mas ele está descansando no Senhor. É diferente do que a gente conhece hoje, né? A gente pensa que tem que falar suave, né? Meu amado. Ô amado. Querido. Não é assim não. Mas não precisamos encenar nada, irmãos. Porque o Senhor é aquele que vê o coração. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado por tuas misericórdias e graça, amor. Obrigado pelo descanso que encontramos no Senhor no meio das mais terríveis adversidades. Obrigado por nos dar graça para discernir esse mundo mal, segundo a tua palavra, o teu amor pactual, Deus, que vai muito além de nós e das circunstâncias que vivemos, embora nos sustente para uma eternidade de glória. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir para orar, irmãos.